do Apocalipse, capítulo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava assentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco semelhante na aparência a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos vi assentados 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam lâmpadas de fogo. Ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser o rosto como que de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante dele, daquele que estava sentado sobre o trono, e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Amém, irmãos? Podem sentar com a graça de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que experiência maravilhosa do apóstolo João, amados. Que episódio único. João, ele encaminha 7 cartas às 7 igrejas que estavam na Ásia. Algumas dessas cartas tinham coisas boas, outras dessas cartas tinham coisas boas e ruins. Só que teve uma que só teve ruim. Logo depois dele ter a experiência, enviando a carta e o comunicado para a igreja em Laodiceia, ele tem essa visão. Eu posso imaginar
o apóstolo João, completamente temeroso. Ele é homem, como eu e como você. Eu posso imaginar ele vendo o cenário da igreja que está estabelecida em Laodiceia. E ele olha para aquele cenário e fala: meu Senhor, o que é isso? O Senhor está falando com uma igreja, e para essa igreja o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Nós usamos geralmente esse versículo, Apocalipse 3:20, para evangelizar. Olha, o Senhor está à porta do teu coração. Tem algum problema você falar isso? Não. Jesus está batendo. Só que quando a gente usa a referência de Apocalipse 3:20, a gente vê, entende e aprende que não é um evangelismo para um ímpio. O Senhor não está chegando para aquele, Márcio, que ele não conhece. Ele está falando com uma igreja. E aonde que o Senhor deve estar em uma igreja, irmãos? Do lado de fora ou do lado de dentro? Dentro. A nossa comunhão tem que ser com Ele, um com os outros e com Ele também. Eu imagino o apóstolo João olhando para isso e falando: Senhor, o Senhor está chamando uma igreja de desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. E dá uma recomendação: que eles comprem o ouro provado no fogo. Essa igreja está caótica. Aplicamos isso para os nossos dias. A gente olha para a nossa vida, vê tanta luta se levantando, vê tanta seta do diabo, vê tanta investida de Satanás. Vamos para um cenário mais amplo. A gente olha para a política e para o governo na nossa nação, olha para a economia mundial. A gente fica temeroso, a gente fica angustiado, a gente fica com medo, a gente fica com receio. Agora vamos para uma aplicação mais prática do texto. A gente olha para o cenário da igreja, corrupção sobre corrupção, escândalos em cima de escândalos, lutas em cima de lutas. Pai do Senhor, minha irmã. Lutas em cima de lutas. E a gente se depara com isso no mesmo cenário que João. O que vai ser da igreja? O que vai ser das nossas vidas? Mas existe uma esperança. E essa esperança está nessa experiência. Está na sala do trono. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Olha para mim. Na igreja de Laodiceia, Jesus chega nessa igreja e ele encontra a porta fechada. Essa foi a experiência que João viu. Só que João, ele olha para esse cenário caótico e ele é levado para o céu. Só que lá a porta não está fechada. Lá a porta está aberta. Por mais que a igreja não seja receptiva ao Senhor, Ele nos recebe de braços abertos. Ele viu uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, a voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco
semelhante na aparência da esmeralda. Irmão, olha para isso. Pode estar o caos que for. E eu me refiro exclusivamente ao que acontece no sistema religioso. O sistema religioso no século XXI, o sistema eclesiástico, a igreja está falida. Está em frangalhos. Eu estou falando da instituição, amém? Eu não estou falando do corpo de Cristo. Eu estou falando da organização e não do organismo. A organização está falida. Olhamos para Deus e falamos: aonde o Senhor está? A resposta: estou assentado no meu trono. A resposta: eu estou no controle de tudo. E eu vou te lembrar, eu sou a força, e eu sou a esperança, é o que representa a jaspe e o sardônio. Eu fortifico os meus, eu dou a força para aquele que não tem nenhum vigor. Lembra do que Isaías falou: aqueles que confiam no Senhor subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque a força é Ele. Diz ao fraco: eu sou forte. É o posicionamento correto, porque Ele está sentado no trono. A igreja está no caos, o diabo está se levantando, ele tenta nos parar dia após dia. Ele está assentado no trono. Mas ele não está apático. O estar assentado no trono é para nos lembrar que a soberania está com ele, que o controle é absoluto nas mãos dele. Nada pode pará-lo, nada pode detê-lo e nada pega ele de surpresa. Nada. Ele tem o controle de tudo. E para nos lembrar, tem um arco em volta do trono. Para nos lembrar com a aliança feita lá com Noé, da preservação, do cuidado, da arca. Havia também ao redor 24 tronos. E nesses tronos tinham 24 anciãos. E esses 24 anciãos, é quase unânime a interpretação de que eles representam Israel e a igreja, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Aí tem a discussão, né? Quem substituiu Judas? Matias ou Paulo? Não vamos entrar nisso aqui agora, né? Mas, entendendo dessa forma, esses 24 anciãos, eles representam a unidade do corpo de Cristo. Eles representam essa comunhão, onde eles estão assentados diante do Senhor. Não para dar ordem, mas estão cada um no seu trono, cumprindo algumas profecias. E mostrando que aquele muro de separação, que Paulo fala em Efésios, que separava gentios de judeus, ele acabou. Mostrando que aquele aparte, que aquele distanciamento que havia entre judeu e gentio foi embora. Ao redor do templo, os judeus haviam feito um pequeno muro, falando: ó, gentio é para lá, para cá é só judeu. Paulo fala em Efésios 1 e 2, dos quais ambos os povos, ele fez um quebrando muro de separação. Só que a igreja insiste em se dividir. A igreja insiste em se separar. Quando na sala do trono existe unidade, quando na sala do trono existe comunhão, nós não estamos aqui levantando a bandeira da aliança cristã,
Nós não estamos aqui levantando a bandeira desse ministério. Nós estamos todos juntos, aliança, assembleia, batista, presbiteriana, o que for. Juntos estamos levantando a bandeira do evangelho. Chegou a hora de pararmos de nos dividir e todos juntos levarmos esse evangelho adiante. A igreja está perdendo muito tempo. A igreja está perdendo muito tempo com os seus debates, com as suas pessoalidades. Quando você tem ao teu lado um ímpio, que se ele morrer hoje, ele baixa a sepultura e vai para o inferno eterno. Mas se tu abrir a tua boca e falar de Jesus para ele, essa alma pode ser salva. O teu familiar pode ser salvo, mas a preocupação é em dividir. A preocupação é em separar os 24 anciãos, a representação dos patriarcas, a representação dos apóstolos, os gentios, os judeus formam a igreja, a única igreja, o único povo, irmãos. Só assim nós estamos diante do trono de Deus. Você entende isso? Só assim nós estamos adorando Ele. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia, isso nós vamos falar em outro momento, também havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. E ao redor do trono, no meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Amados, o mar de vidro, o mar é o local onde tem muitos mistérios, né? O ser humano ainda não conseguiu ir lá nas profundezas, desvendar tudo. São mistérios e mistérios. Quando João relata que esse mar era como um mar de vidro, ele está falando da transparência que existe no reino. A nossa vida diante dele está clara. Ou seja, não tem mistério de como nós vivemos a nossa vida diante dele. E isso precisa ser lembrado, porque a gente vive como se a gente estivesse enganando a Deus. A gente vive uma vida de agente duplo. É uma coisa aqui, outra lá fora. Tem um querido amigo que fala, né, do crente 007, é o crente secreto, né? Que é crente aqui, mas lá fora ninguém sabe que é crente. Ninguém sabe que serve a Deus. A tua vida é um mar de vidro diante dele. Cada passo ele acompanha. Desde a hora que tu acorda, desde a hora que tu vai trabalhar, tu toma o teu café, o almoço, o lanche, a janta. Quando você está aqui, o que você está pensando nesse exato momento? O que você vai fazer daqui a pouco? Tudo isso ele vê e ele sabe. É tudo limpo e claro diante dele. Não existem mistérios sobre a nossa vida diante dele. É um mar de vidro semelhante ao cristal. E ao redor do trono tinha esses 4 seres viventes que estava tudo cheio de olho. Eles estavam vendo tudo. Olho da frente, olho atrás, olho do lado, em tudo que é lugar. Nada fugia da atenção dos seres viventes. E eram 4 seres viventes. O leão, o touro, o homem e a águia. Esses 4 seres viventes, semelhante ao que Ezequiel viu, possivelmente estão representando Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus apresenta o Messias, o leão da tribo de Judá, aquele que veio cumprindo todas as profecias a seu respeito, mostrando
para os judeus que ele era o prometido que havia de vir. Ele é aquele que se apresenta para os romanos como o trabalhador, o imparável, o incansável. É assim que Marcos apresenta o Messias, um touro indomável. Ele não para. Ele está curando aqui, ele faz milagre lá, e ele se movimenta. Ele é o homem perfeito, idealizado pelos gregos, que foi apresentado por Lucas. Eles buscam a sabedoria, eles buscam a perfeição através da sua própria perspectiva. Quando o Filho de Deus veio, eles ignoraram. E João apresenta o Messias não apenas como o cumprimento das profecias dos judeus, não apenas como um trabalhador incansável, imparável, não apenas como um homem perfeito. Ele apresenta o Messias como o Filho de Deus, que veio para remir e alcançar os gentios. É a águia. E eles olham para a gente, só que não olham só para cuidar. Eles olham para mostrar: eu estou cercando a vida de vocês. Eu estou olhando cada passo. É a ampliação do mar de vidro. Os evangelhos, eles estão aqui para nos cercar e para mostrar como tem que ser a nossa vida e o nosso estilo de viver. Como o irmão que encontrou, ele relatou na quinta-feira na casa do irmão Márcio, que os jovens estavam conversando, e foi algo mais ou menos assim, né, irmão? Que ele vira para o jovem e fala: para de brincar, o inferno é eterno. Os olhos estão sempre nos cercando. Os evangelhos, ou melhor, o evangelho, porque é um evangelho só, descrito de 4 formas, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão aqui nos cercando, nos olhando, nos direcionando em como temos que viver. Mas a gente insiste em viver da nossa própria forma e não se lembra da realidade que foi o dilúvio. Por isso que no trono tem o arco, que é para lembrar: eu já destruí uma vez, eu fiz uma aliança, falei que iria poupar. Lembrem-se disso. Olhar para o trono não é só para a gente olhar e falar: o Senhor está lá. É para a gente olhar com temor e tremor e falar: ele está sentado no trono, mas ele vai se levantar. Esses seres viventes, que me lembram um pouco os serafins, eles tinham 6 asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E eles não têm descanso nem de dia e nem de noite. Eles constantemente estão adorando. A revelação do Evangelho veio para exaltar o Senhor, para evidenciar a sua singularidade. Quando ele diz: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esse que o Evangelho apresenta é aquele prometido através de Adão, a semente da mulher, que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Esse que ele diz que é o que havia de vir, é aquele prometido de Davi: eu vou fazer o seu trono permanecer para sempre. É o prometido por Abraão. Qual foi a promessa? A tua descendência eu vou cuidar, a tua descendência eu vou preservar. Esse é o Messias. Ele havia de vir, ele veio e ele vai voltar. Quando olhamos para a sala do trono, irmãos, nós temos tantos ensinamentos que o tempo não nos permite nos aprofundar. Santo, santo, santo é a diferença. Ele é único, ele é separado, ele é distinto. O teu louvor tem que andar em conformidade com o louvor que o Evangelho traz. Eles não, Mateus, Marcos, Lucas e João, não apresentam Jesus como uma alternativa religiosa. Eles apresentam Jesus como a única verdade possível.
Por isso que ele é santo, ele é distinto. A gente olha para o santo, aquela coisa quase super saiyajin, né? Que tem os poderes em volta. Não é isso, irmão. Está mostrando a sua distinção. Está mostrando a sua singularidade. Ele é único. Por quê? Por que leão? Por que águia? Por que homem? Por que touro? Porque ele é santo. Ele é único porque ele é santo. Ele é único por quê? Porque ele é santo. Ele é único porque ele é o Todo-Poderoso. E ele cumpre o que diz. Como que ele cumpre? Porque ele é o prometido que havia de vir. Só que ele fez outra promessa. Eu vou voltar. Eu vou voltar. E sempre que os seres viventes davam glória e honra, isso é tremendo, e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Amados, a igreja não busca a sua própria glória. Os 24 anciãos pegam as suas coroas e depositam diante dele e falam: eu não sou digno, o Senhor é. Eu não mereço, o Senhor merece. A glória não é para mim, a glória é sua. Porque tu criou tudo que o olho enxerga, tudo que a vista não alcança, tudo que eu sinto, o vento, o tempo, tudo, o universo, a galáxia, tudo foi o Senhor que fez. Está aqui a minha coroa depositada nos teus pés, Senhor. Porque o Senhor é digno, porque o Senhor criou tudo. E o motivo da tua criação foi a tua vontade. O Senhor fez porque quis, o Senhor quis, logo o Senhor fez. Eu me submeto aos seus pés. A sala do trono, que traz para João uma esperança, revela para ele a grandeza e a soberania de Deus. João podia olhar ao redor, Jesus de fora, batendo para entrar na igreja de Laodiceia, batendo e batendo, mas ele é arrebatado. Ele vai ao céu e ali ele vê a porta aberta. Ele entra e a sala do trono mostra para ele o que é a obra do reino, o que é a salvação, o que é a vida com Deus. Por isso, irmãos, não perca a esperança, não pare, não recue, mesmo diante de um caos instaurado, politicamente, religiosamente, pessoalmente. A mensagem que eu tenho para você: ele está assentado sobre o trono. Os seres viventes, que é a revelação do Evangelho, o adoram. Os 24 anciãos o adoram. Todos os seres o adoram. E o que eu e você como igreja temos que fazer? Adorá-lo, louvá-lo e bendizê-lo. Independente se o que a gente olha nos dá esperança ou não, eu me lembro que ele está assentado no trono e ele continua soberano. Amém, irmãos?